Opa, começou. Hi guys, beleza? Tudo em ordem com vocês? Nossa, agora que eu tô vendo, meu cabelo tá uma benção. Não preciso cortar o cabelo, mas tá tudo fechado. Vou cortar o cabelo como desse jeito? Sejam bem-vindos à aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Inglês numa Nova Dimensão, tá bom? De fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma música What Family Means to Me, que significa o que a família significa pra mim. Uma música bem bacana. E falando em família, não podia deixar de falar. Mandem para as mães de vocês um feliz Dia das Mães, caso vocês estejam assistindo esse vídeo no domingo. Ou se estiver assistindo durante a semana, fala que o Neguinho aqui mandou um feliz Dia das Mães para a mãe de vocês. Que é uma data assim bem bacana, uma data bem especial. E nós precisamos lembrar dessas guerreiras diárias que cuidam da gente, faz nossa comida e preparam todas as coisas que são importantes para nós, tá bom? Turma, só para explicar algumas coisas, eu vou dar dois recadinhos para vocês, bem rápidos, para que vocês possam compreender. O primeiro é que vocês vão ver que essas atividades do inglês numa nova dimensão, alguns alunos têm o livro, alguns alunos não têm o livro. Como que eu vou fazer, professor, sem o livro? Simples. Aqui na aba atividades do livro do Google Classroom, eu já postei o livro para vocês. Então é só vocês virem aqui, abrir, que vocês vão ter acesso ao livro todinho. Ele está aqui, ó, bonitinho, bem organizado. Ok? Outra coisa que eu vou pedir para que vocês façam também é isso. Abram a atividade para vocês não passarem a mesma dificuldade que alguns colegas de vocês passaram com a outra atividade que eu passei para vocês. Leiam as instruções. Ler as instruções é uma coisa muito simples e muito importante. Que nem alguém me mandou mensagem falando assim: professor, eu fiz a sua atividade, só que primeiro eu fui para a atividade e depois eu assisti o vídeo e errei todas as questões. Claro que vai errar. Não que eu estou dizendo que vocês são burros, tá? Mas é que se você não assistir o vídeo, você fica com um pouco mais de dificuldade para fazer a atividade, tá bom? Então, sempre assiste o vídeo primeiro. Aqui nós temos a instrução: assistir o vídeo do Teacher Luiz, meu vídeo, e responder e anexar as respostas como solicitado no vídeo. Notem que aqui eu tenho uma aula já preparada e aqui eu tenho 33 minutos. Por que está demorando tanto? Porque eu estou despendendo um tempo explicando exatamente isso para vocês. Então, as próximas aulas vocês vão ver que vai ser aulas assim bem rápidas, de 25, 27, máximo 28 minutos. As de hoje vão demorar um pouco mais porque eu estou explicando para vocês como fazer, tá bom? E aqui eu vou sempre anexar um documento Google de resposta, para vocês colocarem a resposta, tá bom? Quem tem o livro, tira uma foto, cola no documento e manda para mim. Quem não tem o livro, vai baixar ou vai fazer alguma forma de ter o livro. E aí vocês vão fazer o quê? Nesse documento Google que está aqui, ó, que eu estou colocando na mão, dá uma olhadinha aí, não precisa só olhar para minha cara aqui não, tá? Vocês vão digitar todas as respostas do livro aí. Beleza? Deixa eu me colocar para o lado de cá, porque eu gosto de ficar do lado direito. Ficar do lado direito é mais legal. E aqui vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês como aluno no Google Sala de Aula. Aula 1, boas-vindas e apresentação ao Google Sala de Aula. Foi uma atividade que eu tive que fazer que o professor pediu. Você vai fazer uma aula de boas-vindas para os alunos de vocês para quando eles entrarem no Google Classroom. E vão mandar para mim como atividade feita. Então você vê que tem a parte adicionar. Aí se você tiver feito bonitinho no computador seu aí no Word, você vai clicar aqui em arquivo e vai anexar as atividades que vocês vão mandar para mim aqui, beleza? Feito isso, vocês vão clicar em enviar. Aí vai lá para mim. Detalhe, as atividades elas têm dias e prazos para serem entregues. Se vocês não entregam no prazo, a atividade não chega para mim, nem para nenhum dos outros professores. Não chegando para nós é como se você não tivesse feito. Não feito, fica sem nota. Alguns professores estão mandando atividades com nota para vocês. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês com relação a dúvidas, caso vocês tenham com algum professor. Eu vou vir aqui na aba Pessoas, que é a mesma aba que tem vocês aí no Google Classroom. Tem a aba Mural, tem a aba Atividade, tem a aba Pessoas para vocês. Gente, eu estou com dúvida com a matéria de matemática. Eu vou usar a Adriana Manfrenato aqui, que é porque ela já está aqui. Eu estou com dúvida em matemática. Se você mandar a dúvida de vocês aqui no mural, é perda de tempo. Nenhum professor está olhando o mural. Aliás, nenhum professor está conseguindo mexer ainda no Google Classroom. Se você começar a mandar coisa lá no mural para eles, 100% de chance que nenhum professor vai estar vendo. Então, a sua dúvida vai ficar lá perdida no mato. Então eu vou mandar na atividade, vou mandar a dúvida na atividade.
Também não faz isso, pessoal. Se você mandar a dúvida de você na atividade, o professor ele não está olhando, ele não sabe ainda olhar. Eu já fiz um vídeo, mandei vídeos para eles explicando, só que eles não assistem. Então não vou ficar insistindo muito com gente grande, não. Parece que velho é mais difícil de ensinar, né? Não sei porquê. Então, não manda ali também. O que, que vocês vão fazer e que eu estou orientando eles, que eles estão me enchendo, que eles estão ficando doido? Quando vocês mandam no e-mail deles. Aí vocês enchem a caixa de e-mail deles com perguntas. Ai, professor, mas como que eu faço isso usando o Google Sala de Aula? Assim, ó. Você vem aqui, ó, Adriana tá aqui, não tá? Tem esses 3 pontinhos aqui. Você vai clicar nesses 3 pontinhos, enviar e-mail, remover ou tornar essa pessoa proprietária da turma. Não vou fazer isso com ninguém, porque eu tô, por exemplo, não vou fazer isso com ninguém, porque eu tenho que ser proprietário de todas as turmas, senão já viu, né? Você vai vir aqui, ó, enviar e-mail. Aí você vai mandar o e-mail direto para a professora. Fica muito mais simples, muito mais fácil. Ele vai abrir o e-mail, vai olhar lá e falar: caramba, você tá mandando e-mail para mim, tá querendo tirar uma dúvida da minha matéria. Porque se você mandar no mural, gente, ó, você vai mandar, todo mundo vai ver, ninguém vai responder você, porque tá no mural. Foi que nem a mensagem que a Eliane mandou, cadê aqui, ó? Que a Júlia respondeu, mas é só a Júlia que respondeu, ó. O resto deve ter visto e nem deve ter comentado. Então, ali, deixa a Eliane mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E se vocês tiverem dúvida mesmo, vem aqui, clica aqui bonitinho e manda e-mail para o professor. No meu caso, vocês sabem que vocês têm acesso para mim no meu WhatsApp. Já liberei ele, já falei isso pro pessoal. Mas só que vocês só podem mandar mensagem no horário que eu estipulei, gente. Por que eu estou falando isso? Tá corrido aqui, viu? Eu tenho 2 filhas, eu tenho que ajudar elas, eu tenho minha esposa que está olhando a aula aqui agora com uma cara bem feliz. Te amo. E eu não sei por que aconteceu isso. Muitos alunos que eu dava aula particular online antes, eles voltaram a ter aula comigo, porque eles falaram: você está dando aula online, então a gente vai ter aula com você. E meus dias, eles realmente estão muito corridos. Eu estou sentado aqui, mas é como se eu estivesse correndo o tempo todo. E vocês sabem que eu corro pra caramba pra lá, pra cá, pra ali, pra cá. E aí tá muito corrido também. Fora que eu tenho que atender os alunos das outras turmas também. Eu já coloquei os horários estipulados para poder me organizar. Se você mandar mensagem para mim depois do meu horário de trabalho ou no horário que eu estou atendendo as outras turmas, infelizmente você vai ter que ficar no vácuo. Eu acho que foi ontem. Eu deixei a Amanda no vácuo e eu fiquei assim, bem chateado, a Amanda do terceiro A. Eu fiquei bem chateado, porque geralmente eu não deixo ninguém no vácuo. Aí eu tive até pedir desculpa: ai, Amanda, desculpa, mas é que tá corrido aqui. Ela até mandou mensagem: ai, desculpa o horário, mas é que eu tô perreado. Então, tentem mandar a mensagem no horário da aula de vocês, que eu vou atender vocês. Eu coloquei das 1 até as 3. Só que alguns alunos trabalham de tarde. A Késia mesmo falou: ai, professor, desculpa mandar mensagem agora, só que eu trabalho de manhã, então tá muito corrido para mim. E aí, você pode me atender? Aí eu atendi. E então, a partir da semana que vem, eu vou fazer uma modificação no horário de vocês, tá bom? Vou colocar vocês um pouquinho mais cedo para que eu possa dar essa atenção para os alunos que eu dou aula para o terceiro ano um pouquinho mais cedo, bonitinho. Descarregou, desculpa, gente. As outras aulas tava tocando bonitinho, aí agora vai descarregar, então eu vou desligar a música. Vocês vão ficar sem música. Chato, né? Triste. Depois põe para carregar. Desculpa, gente, quem sabe faz ao vivo. E aí, eles mandaram mensagem para mim, falando que no horário da tarde eles trabalham. Então eu vou procurar fazer com que eu faça o horário de atendimento de vocês mais cedo, para que eu possa ter mais tempo para atender vocês. E até para mim, quando quiser ter uma aula tete a tete com vocês, via webcam, eu possa ter aula com vocês, porque eu vou marcar para daqui a uma semana essas aulas com vocês, para me ver como vocês estão, se vocês estão bem, se vocês estão vivos, ver a carinha de vocês, porque a gente tem saudade também, né? Eu vi alguns de vocês na quinta-feira, mas não foi todo mundo. Até porque vocês tinham que estar precavidos aí, usando máscara e ficando dentro de casa, que é uma coisa muito boa. Só saiam realmente com necessidade. Então, eu expliquei para a senhorita, vocês vêm aqui, por exemplo, o pessoal do terceiro, tem as abas da atividade, eu sempre coloquei em inglês lá para baixo, não sei porquê. Aqui está o livro de vocês, vê o material, pega o bendito do material, está aqui, ó, abre bonitinho. Se você quiser baixar no computador, baixa, senão você pode assistir aí normal. Então eu tenho o que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é o livro de vocês. Não vou me entender muito, porque o livro ele é muito autodidata, ou seja, você lê, pega, você consegue fazer.
Se você tem um livro, tira a foto e manda para mim. Se você não tem um livro, você pega aquele documento anexado, responde lá e me envia, tudo bem? Eu tinha trabalhado com vocês algumas coisas, ensinei para vocês a como vocês descobrirem através da leitura, e aqui nós fizemos, acredito que com o terceiro B eu tenho certeza que eu fiz isso aqui, com o terceiro A eu também fiz pouca coisa, então eu não vou trabalhar essa parte aqui, porque eu já fiz isso com os senhores e com as senhoritas. Então nós vamos partir e começar da unidade 2. Aqui nós temos um texto que explica como funciona um determinado aparelho eletrônico. Bem simples, se você olhar o formato dele, você vai ver que é um aparelho que toca música, um rádio, beleza? Então não tem muita dificuldade para descobrir isso. E aqui é mais ou menos um manual, mais ou menos não, é um manual de instrução de como que você pode utilizar ele. Eu sei que muita gente não usa manual de instrução, mas é uma instrução e está lá para ler, né? Então é importante que vocês façam a leitura dele depois que nós formos para as perguntas. Então, primeiro vai para a pergunta e depois a gente vai parte para o texto, tá bom? 1. Responda as perguntas de acordo com o texto da página anterior. De onde você acha que esse texto foi extraído? Operation Instructions. Instruções de operação, instruções de uso. Beleza, manual de instruções. Beleza. Da onde que foi? Manual de instrução. Como você caracteriza o texto? Técnico narrativo, literário ou descritivo, técnico e informativo, ou literário e argumentativo? Gente, não é um texto literário. Vocês estão tendo literatura com a professora Claudete, desde o ano passado, acredito eu. Vocês sabem o que é um texto literário. Você vai tirar isso aqui e vai tirar isso aqui. Por favor, não me façam passar vergonha. E aí vocês vão ver qual dos técnicos que é. Se é o técnico narrativo ou se é o técnico informativo. Ok? A afirmação abaixo está de acordo com o texto? Justifique. Tanto na função software play como na função program play, a ordem em que as músicas são tocadas é determinada de forma aleatória. E aí? Vocês concordam com essa afirmação ou não? Eu iria explicar o que é software play, mas se eu explicar, vai dar muito na cara a minha resposta. Então, tenta dar uma olhadinha lá no texto para você ter a resposta, tá bom? Porque senão eu dou a resposta para vocês. O que acontece... Ah, você quer a resposta, né? Nossa, estou até vendo a Paula do terceiro ano P, não, terceiro A, falando, aí, professor, dá a resposta, porque é mais fácil, você tá falando aí. Mas, Paula, desculpa, vai lá no texto e olha, tá, meu amor? Não vem querer tirar vantagem da minha boa vontade, não, tá? Você que tá doidinha assim, olhando e falando, dá a resposta logo, preto. D. O que acontece se você pressionar a tecla continue durante a função play? O que acontece? Vai lá no texto e olha, tá, gente? 2. Marque a única alternativa correta em relação ao texto. Eu vou ler com vocês. Vai. Não é possível programar a ordem das músicas se houver mais de um CD no aparelho. A função play só será ativada se houver um único CD no aparelho. A quantidade máxima de CDs que podem ser colocados no aparelho é 5. Nossa, aparelho bom, hein? Nossa, CD ainda, né? CD, gente, CD. Sabe o que é isso? CD? Compact Disc. Mas CD, nossa. Só é possível encontrar um determinado ponto de uma faixa musical se o modo pause for acionado. Dá uma olhadinha lá e vê o conhecimento prévio de vocês, tá bom? Às vezes nem precisa ir lá no texto, só pelo conhecimento prévio de vocês dá para ver, mas lembra a aula de inglês, dá uma olhadinha no texto. Caso você esteja ouvindo um CD, quantas vezes você consegue pressionar o botão Time para realizar cada uma das seguintes funções? Verificar o tempo restante da música que está sendo tocada, vai lá no texto e vê, e verificar o tempo restante do CD que está sendo tocado. Vai lá também e vê isso bonitinho. Bom, as crianças estão gritando, você pode pedir para elas baixar um pouquinho o tom lá? Por favor. Acho que os jovens aqui devem estar ouvindo. Desculpa, gente, a Larissa está meio empolgada hoje. Eu acho que ela descobriu o pote de ouro. 3. Ah, tá. Essa 3 eu já fez. Então, nós temos aqui no nosso whiteboard, no nosso quadro de informações, once, twice, 3 times, 4 times, and etc. E aí eu vou ler para vocês as informações que estão ali. Once, uma vez. Twice, 2 vezes. 3 times, 3 vezes. 4 times, 4 vezes. 10 times, 10 vezes. Notem uma coisa bem interessante. Once, que é uma vez, você fala once. Twice, que é 2 vezes, você fala twice. A partir do 3, você sempre vai falar o número em inglês
e times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times e assim por diante. Beleza? E aqui nós temos algumas frases de exemplo. I go to the dentist once a year. Eu vou no dentista uma vez no ano. I have English class twice a week. Eu tenho aulas de inglês 2 vezes por semana. E he plays soccer 3 times a week. Eu podia fazer isso quando não tinha pandemia, né? Agora tá meio difícil de fazer, né? Espero que isso acabe logo, gente. Faz tempo que eu não jogo bola. Quinta-feira mesmo. Vocês não têm noção. Eu fui pra escola e comecei a andar. Mano, minhas pernas estavam doendo. Acho que faz tanto tempo que eu não fico em pé, andando, que o negócio foi tenso. Nossa, eu tava com as costas doendo de tanto ficar em pé. Quero que eu fiquei em pé só das 9 às 10. Meu, o negócio tá tenso, cara. Vocês estão entendendo, né? Vocês ficam o dia todo deitado aí na Netflix, ou então fazendo o que vocês têm que fazer, que quando vocês andam um pouquinho, o negócio dói, viu? Não é idade não, é porque faz tempo que eu não ando mesmo. Notas. Once também pode significar tão logo que, quando, ou quando. Aí na página 82 vocês vê as outras traduções. O once é aquele que eu costumo falar que é o 4x1, que tem vários significados. At once significa imediatamente. Então, o once pode significar tão logo que e quando, ok? Once it stops raining, we can go out. Quando parar de chover, nós vamos sair, nós podemos sair, alright? Do you want me to phone him at once or should I wait until later? Você quer me dar o telefone dele imediatamente ou eu devo esperar até depois? Geralmente a gente costuma fazer esse tipo de pergunta, né? As meninas quando quer saber o telefone dos meninos, os meninos quando quer saber o telefone das meninas, então tu pode perguntar assim em inglês também, que todo mundo vai saber. As frases abaixo estão gramaticalmente corretas, mas 3 delas apresentam sentido incorreto. Circule essas frases. Então vocês vão ver que tem 3 frases aí que tá com sentido incorreto, ou seja, não faz muito sentido. Eu não vou ler, porque se eu ler, eu vou traduzir da forma certa e aí vocês vão descobrir, né? Então não vai ter graça nenhuma poder fazer isso para vocês. Paula, não adianta. Pode fazer essas caras de boca aí que eu não vou ligar. Alright? Número 3, nós temos aqui um texto que fala sobre tattoos, que são tatuagens. Se eu tivesse na sala de aula, eu ia pedir para o Renan me ajudar a traduzir, mas como ele não está aqui, vou pedir para que vocês leiam as informações para depois fazer. Então, o texto está aqui, bonitão, fala sobre tatuagem, vocês já conhecem, sabem o que é tatuagem, muitos de vocês têm. Então, vamos conversar um pouquinho sobre tatuagens. 1. Responda as perguntas de acordo com o texto. A que tipo de leitor está destinado o texto acima? Nossa, quem faz tatuagem, quem não faz tatuagem, quem gosta de tatuagem, quem tem informações sobre tatuagem? Responde da forma que você acredita que seja. Como o autor do texto se posiciona diante do uso da tatuagem? Radicalmente contra, inteiramente favorável, de forma cautelosa e sensata. Aí, professor, como que eu vou saber? Lendo, né, gente? Vai lá, dá uma olhadinha. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Procurar as palavras cognatas, que são aquelas palavras que fazem, que em português e em inglês, elas têm o mesmo significado. Usar o seu conhecimento prévio do assunto, olhar os desenhos, as palavras bem destacadas, para que vocês possam ir decifrando de uma forma bem bacana. Se eu estivesse com vocês, eu não daria tantas respostas. Então, não procure todas as respostas comigo, tá bom? Retire uma frase do texto que justifique a resposta da pergunta anterior. Então, vai lá no texto. Por que a tatuagem é permanente no corpo? Está lá no texto. Como o texto descreve o processo de remoção de uma tatuagem? Então, aqui, o texto ele vai falar como que acontece quando você quer tirar a bendita da tatuagem. É possível. Dolorido, não sei se dói, porque eu nunca tive tatuagem, mas dá uma olhadinha no texto que ele vai explicar para você. E o que são 3 itens, o que são os 3 itens em negrito no final do texto? Na sua opinião, qual deles é o mais importante e por quê? Então nós temos aqui 3 itens importantes que vocês devem considerar e vocês vão ter que dizer qual deles é o mais importante e por que é mais importante, tá bom? Aí para discussão em grupo, aí por isso que eu tô falando que a gente vai ter uma aula pessoal para a gente poder discutir sobre isso mesmo, se ver e ter um propósito da gente se ver, discutir um pouquinho sobre tatuagem, caso vocês queiram. Caso vocês queiram, não, a gente vai falar um pouquinho sobre como vocês estão e depois a gente vai partir para essa discussão, ok? Na sua opinião, por que muitas pessoas enfeitam seus corpos com tatuagens?
Que cuidados deve ter uma pessoa que deseja pôr uma tatuagem no corpo? E você acredita que uma tatuagem muito visível pode reduzir as chances de um jovem no mercado de trabalho? Justifique. Acho que foi ano passado. Não sei se o Lucas está na escola mais não. O Lucas ele estava no terceiro A. Acho que era o terceiro A. A Maristela estava conversando com ele ano passado, porque o Lucas ele tinha muita tatuagem nos dedos, aqui na parte dos dedos, né? Porque ele gostava de ter tatuagem. Ele gosta de ter tatuagem. E a Maristela comentou com ele uma coisa, que ela tinha uma tatuagem, que ela ficou um pouco visível nela, e ela disse que teve uma vez que ela foi para uma entrevista de trabalho por essa tatuagem bem besta, não lembro de que foi a tatuagem que ela tem. Só porque ela estava um pouco visível, ela perdeu a vaga no trabalho que ela estava procurando. Era um trabalho legal para trabalhar, não era trabalho de professor, era um trabalho na outra área que ela tem. Eu não lembro qual é a outra área dela. E ela conversou com o Lucas um pouquinho sobre isso. Ela tenta não colocar tanta tatuagem na mão, porque sei lá o quê. Aí eu só peguei de relance e lembrei agora para falar para vocês. Então, pense um pouquinho sobre isso para que a gente possa discutir de uma forma bem ordenada quando nós tivermos a aula pessoal, tá bom? Com o auxílio do texto, tente traduzir as palavras abaixo. Então, aqui estão as palavras em inglês e aqui está elas em português. Então, tenta fazer a sua tradução, alright? Observe e preencha cada lacuna com a opção correta. The ink is not at Pines. Which is the layer of the skin that viscid and the skin that gets replaced constantly? But, então nós temos aí uma frase em inglês, que eu não vou poder traduzir para vocês, porque se eu traduzir vai ficar muito na cara a resposta. E aí vocês vão colocar a parte negrito, é uma explicação da palavra. Podemos afirmar que o wish é um pronome. O pronome wish é usado para referir-se a uma. E a palavra that. Ok? That. Coloca a mão aqui. That. Se não se mexer, você está falando certo. Se você mexer a garganta com alguma coisa, fica errado. Por exemplo, digamos que você tem um amigo e esse amigo ele tem a língua presa. Como é que uma pessoa com a língua presa fala a palavra assim? Fim. Não é assim que nem eu falo com você. Então, presta atenção na palavra that. Não é that, nem that. Você vai falar fat. Bem aquele sim com a língua presa. E aqui não pode se mexer. Fat. Alright? Dica de pronúncia para você nunca mais falar errado, porque tem muita gente que fala errado. Eu mesmo falava também, então fica tranquilo. Se eu falava, vocês também podem falar. Mas agora que vocês já sabem, vocês não podem mais falar errado. E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre os pronomes relativos, que é o who, whom, whose, which e o that. Alright? E aí nós temos aqui a explicação de cada um deles. Querem que eu leia? Pô, gente. Tô bebendo água feito um jumento aqui. Vocês querem que eu leia isso aí? Ah, foi preguiça, viu, mano? Tá, vamos lá. Who refere-se a pessoas. Então o who sempre vai se referir a pessoas. Quando o who for objeto da oração, ele pode ser substituído por whom. Então, não vou ler nada mais não, só vou ler as explicações. Vocês que se viram aí. O whose significa cujo ou cujas, referente-se às pessoas. E o which refere-se a coisas e fatos. Cada um deles tem aí a sua devida explicação em português para que vocês não fiquem perdidos, tá bom? Em cada frase, circule o pronome relativo e sublinhe o termo a que ele se refere. Então, você vai ver que temos os 3 pronomes que eu ensinei para vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pronomes que eu ensinei para vocês aqui, alright? E aí vocês vão sublinhar eles. Não, circular, sublinhar, vamos colocar aí bonitinho. Aí nós temos aqui o which. Ok, sobre o que o which ele está falando, sobre o que aqui esse termo se refere. The world never forget the tragedy which happened in New York in September of 2021. O mundo nunca irá esquecer a tragédia que aconteceu em Nova York em 2001. Então, cuja coisas ou fatos, which é coisas ou fatos, então ele está se referindo ao quê? E aí? Não vou dar resposta, Paula. Acorda, filha. Ô, Pompola. Ô, se toca, mano. Não vou dar resposta, não. Olha aí no texto. Rapaz, vocês são muito preguiçosos. Aí vocês vão olhar cada frase aí e vão colocar a resposta.
Nossa, até minha esposa estava aqui esperando a resposta. Eu falei, gente, dormi. Estava quase dando a resposta também. Unidade 4, nós temos um novo texto. O texto fala sobre truth, verdade. Então vamos saber sobre que verdade o texto está falando. Vamos primeiro, como eu já falei 10 mil vezes para vocês. Quando você tem um texto em inglês, que é a primeira coisa que você faz, vai para as perguntas. Depois você vai para o texto. A não ser que você seja o Renan, mas aí o Renan é another level, outro nível, né? Então, aí já vai lá, já faz. Mas como nós temos um pouco de dificuldade, nós vamos fazer o quê? Seguir a cartilha do teacher. Primeiro pergunta, depois vamos para o texto. De acordo com o texto acima, preencha o quadro. O tipo de texto é um anúncio, uma carta, um poema? Qual que é o título? Qual que é o tipo do texto? O autor responsável, o público-alvo e o objetivo do texto. Tudo tá aqui, tá, gente? Vai, professora, no sério, tá alta no texto. Vai procurar, gente. Procura, gente. Dá uma olhadinha no nome próprio. Então não viaja na maionese, tá bom? E o objetivo você vai descobrir quando você ler o texto todo. Qual dos recursos abaixo o autor utilizou para veicular sua mensagem? Uso predominante de dados estatísticos, narração de sua experiência pessoal com crianças e adolescentes, comparação entre consumo de drogas entre adolescentes e adultos ou descrição dos malefícios causados pelas drogas. Então vocês vão ter que olhar aqui o texto, o texto realmente fala truth, the untruth, the most of things, vai estar lá falando, tem muita palavra cognata que dá para você descobrir, gente, olha, polis, prosons, prisons, politicians, tem muita coisa aqui, tem less, que significa menos, smoke, que não é o carinha do Mortal Kombat não, tá? É filmado, tá bom? Então, por favor, não viaja no meu leste. Tem muita palavra cognata, dá para fazer um trabalho bem feito aí. E eu não vou dar a resposta para vocês agora. Na sua opinião, o título Truth, The Untruth, está apropriado para o texto? Vocês vão ter que olhar e justificar a resposta. Com que objetivo o autor inseriu a figura no texto? Por que será que ele colocou essa figura aqui? Que figura que é? Essa figura aqui. Por que será que ele colocou isso aí? Você tem que descobrir, vai ser uma coisa bem bacana. A que se refere os números abaixo? Vocês vão olhar no texto, olhar esses números e colocar a que eles se referem. Para a discussão em grupo, como os pais devem educar seus filhos para que estes não ingressem no mundo das drogas? Como que vocês acham que os pais de vocês deveriam fazer isso com vocês ou com os outros jovens, ok? Que dificuldades os pais enfrentam para exercer o papel de orientador? Será que eles sabem? Será que eles não sabem? Será que eles usam também? E aí fica aquele negócio, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? É uma coisa a se pensar. Na sua opinião, podemos sempre culpar os pais quando os filhos passam a consumir drogas? Justifica para mim. Essa é uma outra discussão que nós podemos ter em sala de aula virtual também. A gente pode falar sobre a tatuagem e também falar sobre as drogas. Vamos fazer assim, para não falar sobre os dois, para não dar tempo, porque provavelmente a gente vai ter aula de 40 minutos? Vamos escolher um dos dois. Então, coloca... manda para mim... Melhor, manda o pessoal do terceiro A, manda pro Leandro, sorry Leandro, já te chamaram de Leonardo. Aí o Léo ia ficar com raiva de mim. E o pessoal do terceiro B manda para Dani. Aí diz a votação lá que cada sala escolheu, aí quando eu der aula para um, a gente usa o tema que a sala escolheu, e quando for dar aula para o outro terceiro dá, a gente trabalha e discute o tema que a sala escolheu, porque são salas diferentes, provavelmente pode ser que a gente tenha temas diferentes. Alright? E 7. Observe a seguinte frase e complete a lacuna. People who smoke marijuana before the age of 15 were over 7 times more likely to use other drugs than people who had never smoked marijuana. Essa palavra likely significa provável, como ou gostar. Eu dei uma aula para vocês que falava um pouquinho sobre algumas traduções do like. E agora nós estamos falando do likely. O que vocês acham que significa? Aqui embaixo nós temos alguns exemplos que pode mostrar, tá? Então vamos prestar atenção. Veja alguns exemplos com likely. Do you think it's likely to rain? It's likely that they will be late. A palavra like pode ter diferentes significados. Tente traduzir as frases. Então aí vocês vão ter que traduzir essas frases para que vocês possam saber o que é. Eu vou traduzir essa aqui que é a mais fácil. Você vai saber traduzir essa frase? Para vocês. É que nem matemática. O professor sempre faz as questões fáceis. As difíceis ele deixa vocês fazer. Perceberam isso ainda não? Presta atenção no professor de matemática de vocês. I'm like my father.
eu sou como meu pai. Então esse like tem um sentido de comparação. Bom? Ou, what's your boyfriend like? Como que é seu namorado? Ou, what's your boyfriend like? E aí? Qual que é a tradução? Não vou dizer não. Como você diria essas frases em português? Aí vocês vão traduzir e vão me dizer como que você diria essas frases em português e fica bem mais fácil de vocês fazerem. Então, nós vamos fazer até aqui as 4 primeiras unidades. Então, vocês vão ter um tempo de 10 dias para vocês fazerem, então fiquem sossegados com relação a isso, tá bom, pessoal? Parece ser muita coisa, mas não é. Se vocês lerem e prestarem atenção, vocês vão ver que vai dar tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, de terça a sexta-feira, por enquanto, das 1 até as 3, eu tiro as dúvidas de vocês. Qualquer mudança de horário, eu aviso a Dani e aviso o Léo, Leandro, aviso eles e digo, o Teacher agora vai atender o pessoal do terceiro ano um pouquinho mais cedo, tá bom? Aí vocês podem, no horário de tirar dúvidas, vir tirar dúvidas comigo. Aí vocês podem mandar mensagem pelo meu WhatsApp. Alright? Guys, I like you so much. I miss you all the time. Eu gosto muito de vocês, sinto muita falta de vocês todos os dias. But we need to stay at home. Mas nós precisamos ficar em casa. E se eu ver e ficar sabendo que vocês estão na rua, eu vou tacar água gelada em vocês, para vocês ficarem gripados e voltar para dentro de casa. Não que vocês querem, não que eu quero que vocês peguem o vírus, mas eu quero que vocês fiquem dentro de casa, né? Porque se vocês começarem a espirrar, todo mundo vai olhar para vocês com uma cara feia e vai falar: você tem problema. É feio, o negócio tá feio lá fora. Ontem eu estava vendo uma coisa bem triste, eu vi que o número no Brasil passou de 10 mil mortos. Ai, teacher, mas o Brasil tem 200 milhões e só morreram 10. Percentualmente falando, se você for fazer uma porcentagem, não dá muita coisa. Só que, até o início do mês de maio, nós tínhamos 2.000 mortes. E nós já estamos no dia 10. E esse número aumentou para 10 mil. Então, em 10 dias, 8 mil pessoas morreram. Então, isso está mostrando para nós que a pandemia, a curva está aumentando agora. Então, quanto mais nós ficarmos dentro de casa e nos precavermos, vai ser melhor para nós. Estudem, ouçam música, vão para Netflix, ajuda o pai em casa, ajuda a mãe em casa, faz alguma coisa, ocupa a mente de vocês, mas fiquem em casa, por favor. Se vocês saírem, vocês não têm necessidade de sair. Só sai se você tiver a obrigação de trabalhar mesmo. Que nem tem alguns alunos que, infelizmente, têm que sair para ir para trabalhar. E quando vocês saírem, por favor, máscara, álcool em gel e fica longe das pessoas. Ok? Evitando aglomeração, fica muito melhor para todos nós. Então, vejo vocês na próxima semana com a próxima aula. Beleza? Terceiros anos, bye bye. See ya!